e nós na condição de aprendizes. Assim, Senhor, contando com teu auxílio e a tua proteção, damos início a esta atividade. Que assim seja. Sempre bom, né, esse nosso encontro. Ainda vivemos a pandemia, ainda estamos sobre todos aqueles cuidados inerentes ao uso de máscara, aos cuidados com higiene pessoal, ao distanciamento social. E as informações e os conhecimentos da espiritualidade não pode parar. Sendo assim, nós vamos prosseguir falando do capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Para quem não conhece ou para quem está pela primeira vez entrando em contato com a doutrina, nós informamos que o Livro dos Espíritos foi publicado por Allan Kardec em Paris no ano de 1857. E nesta obra nós temos todo o conteúdo do Espiritismo e que depois acaba sendo explorado numa sequência de obras básicas, como chamamos. E o título ou tema do capítulo 9 é da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E já fica uma pergunta que nós nos fazemos, que a humanidade se faz. Existem espíritos? Kardec se perguntou. E ele, num estudo ou numa estrutura, indagando médiuns em diferentes localidades, ele obteve respostas. E ao sintonizar estas respostas, ele chegou à conclusão de que os espíritos existem. De que, além do corpo físico, existe um espírito. Eu estou pensando, o meu espírito está coordenando estes pensamentos. Quando o meu corpo perecer, quando eu desencarnar, o meu espírito prossegue vivo. Partindo do princípio que este é um ponto básico da nossa conversa, os espíritos existem, nós precisamos nos perguntar: se eles prosseguem vivos, como eles estão? Com a desencarnação, eles se tornam melhores, piores, a mesma coisa? Basta olhar para a gente mesmo. De um dia para o outro, eu consigo uma grande transformação no meu jeito de ser, no meu jeito de pensar e como sinto o mundo? Não. Se de um dia para o outro eu não sofro estas modificações, ao desencarnar, eu continuo sendo o Dinho de hoje, com as experiências adquiridas ao longo das existências, porque a reencarnação é um ponto básico, é um ponto que liga inclusive o Oriente ao Ocidente, se formos buscar em doutrinas tão antigas quanto a humanidade, como também as informações obtidas por Kardec a partir do questionamento com os médiuns. Daí, nós precisamos revisar um detalhe para falar da interferência dos espíritos no mundo corporal, que diz respeito à ordem dos espíritos, ao amadurecimento destes espíritos que entram em contato com o mundo corporal. E nós temos 3 ordens. A terceira ordem diz respeito àqueles espíritos que ainda são imperfeitos. Eles têm uma predominância da matéria, uma propensão ao mal. São espíritos orgulhosos,
egoístas, que apresentam as más paixões. Às vezes, nós temos uma parte do nosso comportamento, do nosso jeito de ser, dentro desta classe, desta ordem. Mas esta subdivisão, ela é didática. Não existe uma linha exata de separação entre terceira ordem, segunda ordem, que são os espíritos bons. Estes espíritos, eles têm um desejo de praticar o bem. E os poderes destes espíritos dependem do grau do seu adiantamento. Como eu disse, não há uma linha, um muro separando estas ordens. A primeira ordem é daqueles espíritos que todos nós almejamos um dia ser. São os espíritos puros. Nesta ordem, nós poderemos citar aqueles que foram e são nossos modelos e guias de aperfeiçoamento moral, aperfeiçoamento espiritual. Kardec fez esta pergunta aos espíritos: qual o espírito que veio à Terra para servir de modelo e guia? E a resposta foi com uma única palavra. A espiritualidade respondeu: Jesus. Estes espíritos desta ordem, eles já se despojaram da matéria. Eles não passam ou não sofrem, o mesmo tipo de provas e expiações que nós conhecemos. E a reencarnação não é uma obrigação, uma necessidade. E eles vivenciam aquilo que é o nosso grande objetivo. Por que eu estou aqui? Por que você está aí do outro lado, assistindo o curso básico de Espiritismo? Tenho certeza, para ser feliz. Hoje, voltando de viagem, com minha secretária ao lado, nós conversávamos sobre Espiritismo. Eu como que me preparava para poder falar com vocês agora, e nós, ao fim da viagem, comentávamos bem isso. Ninguém quer dizer ao outro que é melhor ou que é pior. Ninguém aqui faz disputa de ordem. Ah, eu sou da primeira ordem. Ah, você é da segunda ordem. Aquele é da terceira ordem. Longe disso. De que importa como enxergamos o próximo? O que importa é se nós somos felizes. Qual é a disposição que tenho para batalhar, para sentir a felicidade? Porque sentir a felicidade plena é exatamente não carregar muitos pesos. É ter a alma livre, é ter a consciência leve, é ter a tranquilidade moral, espiritual, física, de que você tem uma saúde plena. Não é só a saúde física, não é só a saúde psicológica, é o conjunto todo saudável. Daí, revisando as três ordens, a espiritualidade que existe, o tema da aula é esta interferência da espiritualidade no mundo corporal. Uma pergunta que Kardec fez: os espíritos, eles podem ver o que a gente faz? Quando estamos lá em casa, num jantar, numa reunião com amigos, ou com a pessoa da qual dedicamos afeto, ou na nossa relação de trabalho, os espíritos nos observam? E ainda outra pergunta, um pouco mais profunda: os espíritos podem saber os nossos pensamentos? Opa! Porque estando no corpo físico, nós como que nos escondemos. Os nossos pensamentos, eles pertencem ao domínio da nossa expressão. Durante esta conversa, eu posso trespassar ou mostrar para vocês uma tranquilidade. Ou eu posso mostrar para vocês uma angústia, uma inquietação, uma ansiedade muito grande. E se entre nós, os encarnados, os vivos,
todos estão vivos, mas entre nós encarnados, nós percebemos o pensamento alheio por uma linguagem corporal, como que a espiritualidade nos percebe? Será que é pela linguagem corporal ou de alguma outra forma? Saibam que, dependendo daquela ordem espiritual, a maneira de observação de nós encarnados se modifica. Para um espírito da primeira ordem ou da segunda ordem, os bons e os perfeitos, eles possuem recursos espirituais em nível de seu perispírito que busca dentro da gente sinais, evidências muito distintas daqueles espíritos ainda materializados, os de terceira ordem. É como quando eu vou a um local para fazer o diagnóstico de uma doença. Dependendo do aparelho que vai fazer a investigação do nosso corpo, se ele é de ponta, de alta tecnologia ou de baixa tecnologia, é a maneira que o diagnóstico vai aparecer. Por exemplo, numa ressonância magnética para avaliar a atividade cerebral. Nestes aparelhos de última geração, quando eu estou ansioso ou quando eu estou irritado, algumas áreas são detectadas na aparelhagem com determinadas cores. Quando eu estou mais calmo, outras áreas são evidenciadas de outra forma. É um diagnóstico feito até por um aparelho, mediante o uso da tecnologia. Depois da desencarnação, os espíritos passam também por um aprimoramento de perispírito e eles conseguem, dependendo da ordem, enxergar mais detalhes do nosso eu, a ponto de um espírito superior, um espírito sério, um espírito bom, quando investiga a nossa pessoa, ele pode perceber o nosso presente, mas também pode investigar o nosso passado. Não com o intuito de fazer fofoca, de rir ou de se divertir do quão criança, do ponto de vista comportamental, às vezes a gente é. Mas um espírito sério, ele nos observa exatamente com o intuito de nos ajudar. Ao passo, como eu disse, da investigação da nossa saúde através da tecnologia, um espírito de terceira ordem, ele não tem os mesmos recursos espirituais de nos observar. Mas, de cara, ao perceber pela nossa movimentação, pela nossa fala, por poder estar ao nosso lado em muitos instantes, eles já notam o nosso tipo de comportamento e as nossas fragilidades. Quando eu falo fragilidade, eu estou me referindo àquelas angústias, àqueles medos, àqueles comportamentos que nos predispõem ao mal, à ansiedade. E indiretamente a todas aquelas doenças que somatizam em nosso corpo, tendo em vista a queda de resistência do nosso organismo. Daí, em tempos de cuidados com a saúde física, né? Estamos pensando em coronavírus, estamos pensando em resistência orgânica. Além de todos os cuidados materiais, é fundamental a higiene psicológica, a higiene mental. Se nós queremos um corpo físico produzindo as imunoglobulinas adequadas às nossas defesas. Claro, vou higienizar minhas mãos, lavar as mãos, nós vamos prosseguir nos ambientes coletivos usando as máscaras, todos os cuidados possíveis para não tocar os olhos, o nariz e a boca, quando toquei superfícies, por exemplo. Mas de que adianta se a minha imunologia está derrubada por uma angústia insuportável, por necessidades da alma que não consegui resolver ao longo dos anos? E é desta higiene mental que nós estamos comentando, que ela, com certeza, pode fazer diferença para qualquer um de nós, porque não sabemos como que uma virose pode se comportar no Dinho, no Roberto e em tantas outras pessoas
da qual eu estou me dirigindo. Então, havendo esse mistério, vamos procurar mudar, né, a nossa atitude mental para melhorar as nossas resistências orgânicas. Bem, dando sequência. Como se processa a influência dos espíritos em nós? Bom, da minha parte, eu sei. De várias maneiras, ao longo dos meus 50 anos aqui, já percebi fases de como estes espíritos interferem na minha vida, tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa. Mas vamos lá. Responderam os espíritos que cada criatura funciona como uma fonte geradora e receptora de vibrações espalhadas no universo. Imagine-se numa piscina. Você está lá quietinho. De repente vem alguém e dá um pulo na piscina. Toda a água vai se movimentar como ondas e nós sofreremos o impacto das ondas devido ao movimento da outra pessoa naquela água. Assim é o ambiente espiritual. Todos nós estamos nele. E o nosso espírito, como um gerador, ele produz energias, ele produz movimento. E o impacto dos meus pensamentos, ele vai atingir outras pessoas. Às vezes por afinidade, às vezes por repulsa. De lá para cá, a situação é a mesma. A espiritualidade interfere na gente por afinidade e também por repulsa. E isso causando intercâmbio de forças ou afastamento de forças. Olhando este desenho, nós temos uma dicotomia, uma divisão em dois lados. Também é de forma didática, mas nós vemos um bonequinho ali desenhado. Do lado amarelo, nós temos energias boas, supondo que esta pessoa, por ter energias boas, por gerar bons pensamentos ou pensamentos de felicidade, de alegria, de tranquilidade, de prece, essa pessoa, com certeza, está atraindo para perto dela espíritos da primeira e segunda ordem, não é? Quem são os espíritos da primeira ordem? Os puros. E os da segunda ordem? Os bons. Ao atrair espíritos destas ordens, o que isso faz com a nossa imunidade, com o nosso corpo? Vai trazer saúde, vai trazer equilíbrio. E aí, abre as portas do bem, abre a porta do amor. A gente como que começa a ter um impulso, uma vontade incontrolada de reagir positivamente às agressões do mundo, aos problemas que existem à nossa volta. Melhor momento que este não há para observar as várias lentes que cada pessoa está colocando em seus olhos e em seus espíritos. É possível olhar uma situação e enxergar de uma forma, e a outra pessoa olha para a mesma situação e enxerga algo totalmente diferente. Ao ponto que nós temos nos dias de hoje uma humanidade polarizada, da qual nós não entendemos. Por que a polarização? Sendo que, muito antes de Jesus, com Jesus e até os dias de hoje, o que entendemos é que fraternidade funciona, amor funciona, inclusão funciona, e não temos, né, outras ferramentas que possam colocar nas nossas lentes para nos tornar pessoas que enxergam a verdade. Bom, vamos lá para o outro lado do ser. As energias ruins. Quando o meu é um pensamento angustiado, é um pensamento improcedente, isso acaba criando um campo vibratório e até uma chamada aura
Nem todos os espíritos percebem da terceira ordem, mas alguns deles têm recurso para enxergar pela própria cor da nossa aura, pela própria energia que nós estamos despendendo ou mostrando, dando mostra, acaba atraindo espíritos maus. Isso traz para a gente doença, desequilíbrio e abre, infelizmente, a porta do mal, a porta do ódio. É como que a gente ficar feliz com o problema do outro e ficar infeliz com a alegria alheia. É como que achar legal que ali há uma destruição, gostar de ver o problema ao invés de procurar pensar numa solução. É uma inversão. Você olhar um copo d'água pelo meio e enxergar ele meio cheio, ou você enxergar ele meio vazio, e é o mesmo copo d'água, mas faz parte sim. Nós sofremos uma influência que pode ser oculta. Quantas vezes nós sequer percebemos que estamos sofrendo influência aqui entre os encarnados, e quiçá ter ideia de que há uma inteligência desencarnada atuando desta forma. Resposta dos espíritos em relação a esta influência oculta. Os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos. Podem, inclusive, nos dirigir. Quando li essa resposta, fiquei assustado. Porque pensei, será que eu não estou sendo marionete de um espírito? Será que eu não estou sendo totalmente controlado por uma mente alheia? E aí, pode surgir um tipo de raciocínio esquisito, como que, eu fiz o mal, eu cometi um crime porque eu estava sendo manipulado, porque eu estava sendo controlado por uma força oculta. Para aí. Nós já vimos que nós criamos um ambiente espiritual que atrai e que promove repulsa. Se nós estamos atraindo o mal, nós somos os elementos causadores daquela influência oculta. Eu não posso transferir para o meu comportamento incorreto, criminoso, a responsabilidade de um espírito que não vai responder processo aqui, que não vai aparecer mediante o juiz para tirar a tua culpa. Você, nós temos perante a lei, perante esse pacto social, vamos assim dizer, da inter-relação humana, nós temos uma responsabilidade que não tem como fugir. Eu não posso acreditar a espiritualidade da terceira ordem, ou os espíritos que sofrem, no plano espiritual, a culpa de coisas que faço. Nós, sim, somos responsáveis por tudo isso. E sério, uma maneira de perceber essa atuação oculta da espiritualidade em nossas vidas é prestar atenção no nosso humor. Todo mundo tem um tipo de humor. Há pessoas que são mais otimistas, há pessoas que são mais fechadas, há pessoas que são mais extrovertidas, enfim, N tipos de personalidade. Agora, vocês já perceberam que às vezes levantamos numa condição, de repente muda tudo? Parece que uma tempestade chega no nosso mundo mental e aquilo transforma-nos de uma condição serena para um mar absolutamente bravio, revolto e destrutivo. Como pode acontecer o contrário? Às vezes estamos numa situação de profunda angústia. Estou usando bastante a palavra angústia, porque sei que quantas pessoas estão aí com o coraçãozinho apertado, né? Quantas pessoas estão nos assistindo, mas sentindo aquela pressão no peito, devido a uma situação coletiva mais difícil que estamos atravessando. Mas, o que quero colocar é que, nesta mudança de humor, às vezes estou sofrendo e de repente sinto um alívio, também é uma influência oculta. E que vai aparecer, do oculto vai aparecer, no nosso tipo de comportamento,
a partir daquela influência. Quer dizer que eu tenho uma influência que pode ser negativa, me tirar do prumo, e eu posso ter uma influência que é positiva, me colocar no prumo, me colocar numa condição melhor. Certo, certo. Tá. Nesta aula está ficando claro que os espíritos interferem no nosso pensamento. É este o ponto básico que queremos chegar? Sim, é um deles. Mas, e como que eu posso saber se o que eu estou falando aqui, mediante esta câmera, é meu ou é influência? Como será que eu posso descobrir se de repente um ataque nervoso, uma crise de histeria, um impulso raivoso, destrutivo, de súbito toma a minha pessoa? Será que isto é meu, porque fui provocado, ou será que isso é do outro? Quantas pessoas dentro do carro, tudo bem, de repente alguém passa ao lado, faz uma cara feia, a pessoa abre o vidro, vai lá e dá um tiro, né? Histórias tão escabrosas, ruins, a gente ouve em relação aos ataques de raiva, surtos que acontecem no trânsito do mundo inteiro, não quero dizer nos tráficos apenas aqui do nosso país. Bem, esse pensamento é meu ou não? Resposta: geralmente, os pensamentos próprios são os que chegam em primeiro lugar. A mudança é aquela que acaba vindo por uma influência dos relacionamentos aqui na Terra, entre os encarnados, ou por uma interferência oculta, ou até exposta, se a pessoa for médium e perceber o espírito ali ao seu lado, então a influência é perceptível a quem está recebendo. O pensamento que chegar primeiro é aquele que é teu, não é regra. Não é sempre assim, mas a espiritualidade deu esta dica para a gente, quando nós quisermos tentar perceber se estamos sob ação, sob influência espiritual ou não. Bem, se a espiritualidade influencia, será que ela influencia em todos os campos do saber? Anos atrás, o Antônio César Perry de Carvalho, ele foi meu orientador na Unesp. Ele me orientou no mestrado e doutorado em cirurgia bucomaxilofacial. Naquele período em que fazíamos a pós-graduação, havia uma disciplina de metodologia. E naquela fase nós estudamos muitos cientistas, tentando perceber a maneira com que os cientistas faziam as suas descobertas. Talvez isso fosse útil para a nossa prática docente, didática, ou para a nossa prática de pesquisa na universidade. E naquele tempo, havia um termo dentro da disciplina de metodologia chamado as descobertas serendipitosas, o serendipity, que significa aquela ideia inexistente que de repente cai no colo do pesquisador e aí ele descobre uma coisa muito importante. Por exemplo, Fleming, ao descobrir a penicilina, ele teve uma percepção como que uma inspiração. Fiquem curiosos, busquem no livro, tem em PDF. Entre a matéria e o espírito. Nesse livro tem vários cientistas colocando as suas descobertas. Por exemplo, o anel de benzeno da química foi descoberto a partir do seu, quem fez a dedução, ele sonhou com uma cobra mordendo o próprio rabo, que é o anel do benzeno. Quem estuda química e conhece química sabe da importância de tudo isso. Daí as ideias novas, as descobertas. Sim, uma parte vem do nosso próprio espírito, mas também algumas ideias são sugeridas por espíritos. Sabe-se, qualquer pessoa que buscar a sequência das obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier,
vai perceber que o plano espiritual ele tem mais tecnologia do que o plano material. E que muitas das nossas descobertas, elas acontecem por consequência à inspiração de algo que já existe nas outras dimensões. Quem assistiu Dr. Strange deve ter ouvido falar durante o filme aquele tema multiverso, como a dizer que existem universos paralelos. E isso bate um pouco com o que o Espiritismo fala das dimensões adequadas ao nível espiritual ou à ordem espiritual de cada ser que desencarna. Então não vamos todos para o mesmo lugar. Aquela questão do Dante, ou colocada pelas outras religiões, do céu, inferno e purgatório, agora sofre N divisões, porque percebemos que cada espírito é um dínamo, gerando uma psicosfera. E aí, o universo que cada um vai habitar pode pertencer a faixas tão distintas, tão escalonadas, que fica complicado colocar tudo no inferno, terceira ordem, tudo no purgatório, no limbo, ou colocar todos no céu para segunda e primeira ordem. Vamos fazer outras subdivisões no multiverso e lembrar que os pesquisadores perceberam que isto é um fato. Qual é o tipo de conversa mais frequente hoje para quem quer iniciar um novo negócio? Eu vou fazer uma reunião de startup. O que é uma startup? Uma empresa que surgiu a partir de uma ideia. De onde essa ideia surgiu? Um grupo de pessoas. São os nerds. São pessoas criativas. Anos atrás, o pessoal de Wall Street, que governa o mundo na questão econômica, no tal do mercado financeiro, perceberam que os seus talentos estavam naquelas pessoas aparentemente desarrumadas, desengonçadas, mas viciadas em livros, em conhecimento e cultura, e de repente, ao investir ali, perceberam a mudança do mundo, que trouxe essa versão da nova comunicação, que agora nós estamos explorando com muito mais avidez. Eu, em alguns instantes, fico me provocando, não comparando com a tecnologia que Jesus usa para estar em todos os locais ao mesmo tempo. Eu não sei exatamente, eu não tenho ideia, do tipo de tecnologia que ele tem à sua disposição. Mas nós vemos aqui, agora na Terra, esta possibilidade de o meu espírito estar irradiando algo aqui, entrar num mecanismo de comunicação de network, de rede, e aí à distância, nós, como um dínamo, provocamos brilho em cada pessoa que está em diferentes localidades. Isso tudo apenas para colocar que, se numa startup, num momento de tempestade cerebral, ideias aparecem, elas podem ser, sim, do espírito daquelas pessoas interessantes que ali estão, mas também essas ideias, elas poderão estar passando por um filtro espiritual e chegando num momento permitido pela espiritualidade a nós, para que a Terra ande, para que a Terra prossiga no seu processo evolutivo. Bem, que tipo de espírito me acompanha e me influencia? Que tipo de espírito te influencia? Existe uma questão muito lógica, é observar o pomar de cada casa. E é observar que tipo de fruto a árvore que você plantou na sua casa produz. Se a gente plantou com carinho ali uma laranjeira, um limoeiro, um pé de maracujá, uma goiabeira, uma plantação de moranguinho na sua horta, vai ter aquele período do mês, do ano, em que nós vamos chegar lá, colher o fruto doce e comer. Claro que estaremos dividindo esses frutos, com os animais todos, porque uma goiaba apetitosa, os pássaros vão descobrir talvez antes que nós. E apenas para colocar que a boa árvore dá o bom fruto.
e para saber o tipo de espírito que pode estar nos interferindo nas nossas vidas, é observar o tipo de fruto que cada espírito está produzindo. Que tipo de fruto você, que está me assistindo, produz? O que você fez hoje? Alguma coisa aconteceu e produziu bem-estar para você e para o próximo? Se trouxe, teus atos, a tua árvore é de boa qualidade. Com certeza, os bons espíritos estão te aconselhando, estão te inspirando. Agora, se a tua árvore trouxe discórdia o dia todo, trouxe incompatibilidade, trouxe morte, trouxe o mal, trouxe o sofrimento, a angústia, se as tuas ações, ao invés de gerar fertilidade e vida, gerou morte e infertilidade, cuidado. Talvez você, eu, qualquer um de nós, esteja passando por uma influência de espíritos da terceira ordem. E eles não querem que a gente cresça. Então vamos olhar, coisas banais que nós sentimos. O verdadeiro amigo, é uma frase que existe por aí, é aquele que te aplaude quando você está bem e chora junto com você quando você está mal. O invejoso é aquele que aplaude quando você está mal, né? E fica muito infeliz quando vê o teu sucesso. É bem isso. Agora, não estou falando de sucesso material. Nós estamos comentando de sucesso na felicidade, que é o PIB. Agora nós estamos falando do PIF, né? O Produto Interno de Felicidade. Nós não estamos falando de um produto interno bruto. Estamos abordando outra coisa. Por que Deus permite? Na Terra, um número de espíritos próximos dos encarnados muito superior a de todos os habitantes que estão andando pelo nosso planeta. Por que será que Deus permite que os espíritos de terceira ordem estejam tangenciando, estejam próximos, né, nas nossas ruas, nas nossas calçadas e até nas nossas casas? Bem, está aí. Para colocar em prova a nossa fé e a constância dos homens na prática do bem. Constância. Mas quer dizer que se eu ficar praticando o bem o tempo todo, os espíritos de terceira ordem não vão ficar perto de mim? Pode ficar. O que tem? Qualquer pessoa que estiver praticando o bem, ela estará ensinando ao espírito que estiver próximo que aquilo lhe traz felicidade, lhe traz mudança na dinâmica das energias espirituais. E com isso muda a cor da aura. Muda a cor da aura. Quando a gente pratica o bem, nós turbinamos o pensamento. Eu li uma pesquisa algum tempo atrás, onde eles tentavam falar da depressão e da motivação. E eles estavam colocando, estes psicólogos, que quando uma pessoa pratica o bem, ela chega a turbinar as suas emoções de forma positiva por até uma semana, quando pratica um ato de bondade. Então, um ato de bondade te gerando uma sequência de dias felizes na vida. E parece que este é o segredo da felicidade. Praticar o bem vai te levar semanas, meses, décadas, séculos de alegria. Se praticar o bem é importante para a nossa felicidade, o que devo fazer para afastar o mal que parece que vive à minha volta? Bem, para afastar o mal, nós não devemos nos sintonizar mentalmente com ele. Tudo aquilo que já comentamos até agora.
Os espíritos necessitados, aqueles que exercem uma má influência na nossa vida. Quando estamos praticando o bem, quando estamos fazendo a reforma íntima, mudando o estilo de vida, o estilo de pensamento, eles desistem de nos acompanhar? Resposta: eles não têm opção em relação a influenciar, mas eles ficam observando as brechas mentais. Porque quando nós abrirmos as portas da nossa casa mental, eles vão se sentir confortáveis e vão entrar na nossa mente novamente. A expressão casa mental, ela é usada várias vezes nas obras de André Luiz, que já citei aqui, a série Nosso Lar, na noite de hoje. E fica assim: que tipo de influência espiritual você quer neutralizar? Eu quero neutralizar. Bem, eu quero neutralizar uma influência que me cause infelicidade. E eu quero potencializar a influência que me traz felicidade. Agora, se a tua felicidade ou a minha felicidade está totalmente vinculada, ainda sinto prazer, em questões muito ligadas à matéria, eu continuarei atraindo os espíritos de terceira ordem. Se a minha felicidade está ligada às atitudes do bem, da felicidade plena, espiritual e moral, com certeza estarei atraindo e potencializando a influência de espíritos da segunda e primeira ordem. Daí, como neutralizar as más influências? Praticando o bem, cultivando humildade, vivência do Evangelho de Jesus, presença de Deus no nosso ambiente mental. Como que nós vamos cultivar a humildade? Eu sou humilde. Gente, eu sou muito humilde. Já vi tudo. Não é humilde. A expressão em si não demonstra o que a gente sente. E eu acho que, como nós somos muito orgulhosos, nós temos muito a aprender, eu creio que uma coisa bem legal de se fazer, sempre que possível, é você visitar instituições de caridade. Visitar hospitais, visitar asilos, visitar várias atividades comunitárias de bairro que elas existem. E nós vivemos um momento único em que a solidariedade é importante para a sobrevivência de quem mais precisa, inclusive de alimento. Então chegou a hora de percebermos que o barquinho, planeta Terra, é o mesmo para todos nós. E que, de fato, ninguém é melhor que ninguém. E ao fazer estas visitas, ao chegarmos com empatia ao problema do próximo, numa atitude de esforço, não tem como existir orgulho nisso. Nós temos que sintonizar com o próximo e deixa de lado. Para quê? Ah, mas eu tenho um anel, eu tenho uma roupa, eu tenho um carro. Isso não tem nada. Porque com a desencarnação, existe aquele ditado: caixão não tem gaveta. Nós não levamos para o plano espiritual nem as dívidas materiais, muito menos os bens materiais. Eles ficarão aqui. E dependendo de como a gente conduziu esta relação, pode ser que os bens tragam problemas com os herdeiros, ao invés de trazer união, paz e tranquilidade, para estes herdeiros. Há várias maneiras de conduzir todos estes itens e estas heranças. Falei muitas vezes da angústia. E de onde vem a angústia? De onde vem esse sofrimento? De onde vem essa ansiedade? Quase sempre, responderam os espíritos, são efeitos dos nossos contatos com os espíritos de terceira ordem. Pois é. Muitas das nossas angústias têm a ver da nossa convivência muito próxima com os espíritos que são tão necessitados quanto a gente.
Agora vamos tocar em alguns pontos clássicos da conversa humana, do dia a dia, do bate-papo entre as pessoas. Quando acreditamos na existência do Espírito, quando acreditamos que o Espírito influencia em nossos pensamentos, fica um pulinho para pensar, então o Espírito pode entrar no nosso corpo e mandar na gente. Já vi algumas interpretações de ordem jornalística a este respeito. Hoje, ainda puxando pelo YouTube, ali contava uma matéria de um grande jornal aqui do nosso país, de uma grande emissora do nosso país, que colocava a história de uma criança que havia assumido a personalidade de um falecido, da qual as pessoas da cidade conheciam. E aí este falecido pedia que se fizesse prece desta maneira, daquela maneira, para que ele permitisse, alguns dias depois, que o espírito da criança voltasse ao corpo. Bem, vamos contar do que Kardec, do que Hippolyte Léon Denisard Rivail, o que ele descobriu ao fazer estas perguntas aos espíritos. Um espírito pode entrar no corpo do encarnado? E os espíritos responderam, agora não é a gente respondendo, não é o olhar dos encarnados, é o olhar dos desencarnados. Eles responderam, não. A comunicação entre espíritos, encarnado e desencarnado, se dá no mundo mental. E aí abre brecha para a gente pesquisar um pouco mais assuntos que foram tratados com muito misticismo ao longo dos séculos e ainda os são tratados desta forma nos dias de hoje, porque há um grande respeito nesse setor. Eu tenho muito respeito para interpretar a maneira com que cada religião observa a influência negativa, malévola da espiritualidade nos encarnados, particularmente. Que é a obsessão, a possessão, e aí há várias terminologias. Mas no Espiritismo, o termo obsessão, ele é utilizado com a finalidade de interpretar ou relacionar a influência de um espírito aqui na matéria. A inspiração, a influência positiva. Aqui a obsessão nos seus diversos níveis de gradação, esta influência negativa. Portanto, a obsessão é uma ação permanente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Permanente. Por que será que esse espírito permanentemente perde o seu tempo com alguém encarnado, fazendo uma obsessão por longos e longos anos, décadas, vida toda e até muitas reencarnações? Vingança, assassínios, abortos, traições, afinidade. E aqui eu quero até colocar um mantra que está sendo utilizado nos dias de hoje, que é tudo pela vida, né? Nós, quando estabelecemos um comportamento para salvar vidas, mediante a higiene pessoal, ao isolamento social, a todas essas medidas contra o coronavírus, fica aqui, se é tudo pela vida, e o é, nós temos que pensar também na vida daqueles que ainda não chegaram a termo. O tudo pela vida contra o aborto. Então, se você defende a vida em todos os níveis, desde a concepção. Então, defenda, claro, a vida do ser reencarnante, porque o espírito se aproxima ali, a união do óvulo do óvulo espermatozoide formando o ovo ou zigoto, e vai ao longo da vida. Quer dizer que abortar pode causar profunda irritação no espírito que queria nascer. E esta profunda irritação ao espírito que queria nascer, se ele não tem um grau evolutivo adequado, pode, sim, na sequência, causar determinados graus de acompanhamento e até possibilidade de obsessões. Daí o respeito à vida sempre. O respeito
a vida do idoso, o respeito da vida da gestante, o respeito à vida do ser reencarnante durante a gestação. Nós nos perguntamos, quando estamos sob uma influência malévola, quando estamos com a nossa personalidade bagunçada, ansiosa, mas por que eu estou com esse pensamento obsessivo ou com essa sensação obsessiva? A espiritualidade responde, porque faltou vigília mental, quer dizer, orai e vigiai. Jesus foi fantástico quando deixou claro que o hábito da oração cria, no começo, minutos de paz, depois, horas de tranquilidade, depois, dias de equilíbrio, depois, semanas de harmonia, depois, meses. A questão é começar. Começa pela manhã, acha um livrinho seu, abre ele, algum pensamento positivo, tem alguém na sua casa, junte-se com aquela pessoa, faça uma prece, pedindo as bênçãos. Gente, a bênção do divino, a bênção do Criador, e aquilo com certeza vai criar uma psicosfera, uma atmosfera mental extremamente favorável à sequência. E essa bênção te dá um bem-estar de minutos, mas chegará o momento que constantemente você e eu, nós sentiremos o bem-estar da prece. Daí a vigília mental é importante. Por que eu estou tendo estas sensações, esses pensamentos? Talvez porque eu tenha tido ou feito uma má conduta. Talvez porque eu tenha me afastado da boa moral. O que é boa e má moral? Não é que eu quero moralizar. Kardec quer moralizar. O que é moral, o que é imoral? Gente, a ética está escrita na consciência de cada um. Esta resposta vem no Livro dos Espíritos e de acordo com o nível espiritual, de acordo com os conhecimentos, o sarrafo sobe. E o nível da autoexigência ou da exigência da consciência, o juiz interno que cada um carrega, ele começa a te exigir um pouquinho mais. É a lei do progresso. Um aluno terminado o primário, ele muda de fase. Terminado o estudo básico, ele muda de fase, que ele tem que prosseguir. Afinidade mental, sim, pode gerar a obsessão. Atração pelos mesmos lugares, entre aspas, baixos. Pois é. Edith Fiore, é um livro dos anos 80, ela comentava coisas interessantes sobre obsessão. E sem formação espírita, ela fazia muitas colocações interessantes sobre o assunto. Mas aqui eu quero só colocar, quando eu falo atração pelos mesmos lugares baixos, é aquela história, gosto de ir ao cemitério. Ótimo. Vai, faz uma prece. Você é uma pessoa com equilíbrio, conhece o mundo espiritual, interpreta muito bem tudo isso, consegue entrar e sair de um necrotério, de um cemitério, de um hospital, sem se tornar aquela calça mediante a uma plantação cheia de carrapichos que simplesmente permite que tudo gruda, cola na sua vestimenta? É de cada um. Não que o lugar vai te tornar mal ou vai te tornar bem. Uma pessoa com ética, um bom cidadão, em qualquer lugar que ele estiver, ele continuará irradiando a sua mesma energia. Mas, de fato, quando nós somos inconstantes, se a gente vai buscar num ambiente complicado, ali a gente pode encontrar, sim, almas, espíritos complicados que vão se aproximar da gente e tentar algum tipo de sintonia e influência. Qual é a terapêutica espírita para a obsessão? Toda religião propõe uma terapêutica. A psiquiatria propõe uma terapêutica. A psicologia propõe uma terapêutica. O que Kardec coloca a respeito disso? Bem, em primeiro lugar, quem deve desejar a cura é o próprio doente. Não há tratamento quando o próprio doente não deseja a cura. Daí, determinados graus de influenciação espiritual geram tanto desequilíbrio que não tem como começar qualquer tratamento sem a ação direta da psiquiatria.
sem a ação direta da psicologia e das terapêuticas médicas que existem à nossa disposição. E nós temos também, aqui o segundo item, sugerido como terapia à obsessão, que é realizar a famosa reforma íntima. Gente, a reforma íntima é aquela proatividade de todo dia a gente buscar ser positivo. Frequentar o centro espírita é uma excelente dica. Frequentar a sua religião, frequentar o local, o templo, frequentar o grupo de pessoas que te traz paz, que te traz felicidade. Orar pelo obsessor. Sim, esse é um dos maiores medicamentos, que é o medicamento do perdão. As correntes que unem o obsessor ao obsidiado, elas se rompem à medida que nós sentimos amor um pelo outro. Meu Deus, mas é ódio vir amor? Vira. E fala-se, né, que toda relação de ódio é de fato o amor que está doente. Mas um dia estas energias vão sintonizar e as pessoas irão crescer em sintonia. Então, pedir perdão. Para quê disputar orgulho? Ah, eu tenho razão, você tem razão. Gente, para aí, para. Perdão. Perdão. Se você se sente ofendido por mim, perdão. Precisa que seja de joelho, perdão. O que podemos fazer para reequilibrar o nosso destino, para melhorar as nossas relações? Isso fazemos aqui na Terra. Por que não fazermos com a espiritualidade também? Com certeza estaremos elevando a nossa frequência vibratória. O passe ajuda muito. No passado falava-se, leva o teu filho naquela benzedeira, ela é boa, vai ajudar o teu filho com mal olhado, vai ajudar o teu filho com quebrante, vai ajudar. Ótimo, nós sabemos que o passe magnético, o passe espiritual, ele depende do intercâmbio de um passista com a espiritualidade. E as energias, como que imediatamente, elas vão para as pontas dos dedos e nós conseguimos transferir energias saudáveis entre o passista e o receptor, o necessitado. A casa espírita, ela tem geralmente locais apropriados para o passe. E vale a pena, né, quem vive estas angústias, fazer ou tomar o passe periodicamente, até que se liberte destas sensações. O exorcismo é de conhecimento geral, né, algumas religiões trabalham o exorcismo de maneiras bastante específicas e peculiares. O que nós queremos colocar aqui no Espiritismo, e usando aí muito o exemplo de Divaldo, usando muito o exemplo vivo ainda de Chico Xavier, o grande respeito que deve existir entre a pessoa que vai ajudar aquele que está obsidiado e o espírito que está causando a obsessão. Porque às vezes não se trata de um espírito, às vezes se trata de um grupo de espíritos. Como se fala, uma falange de espíritos que tem um interesse específico naquela pessoa que está sofrendo e que está padecendo desta interferência. Qual a prevenção à obsessão? Está lá em Marcos. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigiar e orar, para que dar chance? Se sei que sou gasolina, nesse instante é melhor ficar longe do fogo, da faísca, da fagulha. Porque posso simplesmente causar um grande incêndio. E se temos esta pergunta, que tipo de influência espiritual estamos sofrendo, basta analisar aquele dizer, aquele ditado que aplicamos entre nós. Diga-me com quem andas e direi quem és. Então, de acordo com o nosso comportamento, o nosso tipo de vida, nós temos condições de descobrir
qual tipo de influência espiritual estamos recebendo. Bem, vamos... Já estamos encerrando? Temos alguns minutos ou não? Temos. Ele permitiu, né, estendeu um pouquinho mais o nosso bate-papo. Temos boas e más influências, mas será que Deus permite que isso tudo aconteça sem que tenhamos um protetor? Sem que tenhamos um anjo de guarda? E Kardec fez uma grande investigação no Livro dos Espíritos a respeito disso. Em relação aos parentes e amigos desencarnados, os Espíritos responderam que eles nos protegem quando podem e quando isso lhes é permitido. Poxa, quer dizer que se os nossos familiares que estão no além podem nos ajudar, eu já tenho que pedir para todos eles. Lembrem-se que nem todos têm condições. Depende se lhes é permitido. Tem uma personagem do livro Nosso Lar, que juntamente com André Luiz, ela vai pedir a permissão, Calderaro, se eu não me engano, ela vai pedir permissão para sair da colônia Nosso Lar e visitar a sua família aqui na Terra. E aí o instrutor espiritual analisou o histórico dela, que estava ao lado de André Luiz, e disse, mas você não tem crédito em bônus hora, ou de horas dedicadas ao próximo, sem interesse? Você não tem esse crédito para poder ir com segurança até o planeta e voltar com segurança até aqui. E é bem assim. Nós temos familiares no além, eles estão morando em algum lugar, com certeza vão nos receber, uma parte deles terá sintonia conosco, e eles irão nos receber, e muitos deles nos protegem. Mas eu queria saber com mais detalhe. De fato, quem é o nosso espírito protetor ou anjo da guarda? E a espiritualidade respondeu, é um irmão espiritual que se encontra em condição superior à nossa. Esse sim, consegue ir e vir. Ele consegue ficar perto da gente, consegue voltar para as suas regiões. O que não seria possível é aquela senhora, que por não ter uma disciplina de prática do bem, com certeza, ao voltar à Terra, depois de ser socorrida na colônia espiritual, ela iria se complicar com as energias, com os sentimentos, e iria ficar mais uma vez presa às angústias da matéria. E qual a missão do espírito protetor, que cuida da gente? Bom, ele é como um pai em relação aos filhos. A missão dele é de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, com a sua influência, consolá-lo nas aflições, levantar-lhe o ânimo. Você vai falar, não, então isso não existe. Porque, anjo, se eu tenho um espírito protetor, eu não lembro dele ter me ajudado. Meu Deus, esse espírito protetor te traz até aqui, no dia de hoje. É aquela vozinha, né? É aquela inspiração, é aquele bem-estar que de repente chega. Quando estamos em dúvidas, ou quando estamos precisando pedir uma ajuda espiritual para uma decisão, é geralmente o espírito que deixa claro na nossa mente o caminho que temos que seguir ou que devemos seguir. Claro, óbvio que é muito importante a prece, é muito importante uma boa sintonia para que percebamos o Espírito que nos influencia no bem, o nosso anjo de guarda. Então é isso, quando eu tenho um pressentimento, vocês já devem, todos nós já vimos histórias bizarras, coincidências absurdas. Aquela pessoa que, de repente, ia entrar no avião, lembrou-se de algum detalhe, voltou, não subiu, o avião caiu. Ou aquela pessoa que mudou a cama de lugar, naquela noite, um carro entrou, bateu na parede, se a cama estivesse naquele lugar, a pessoa teria morrido.
Então, os pressentimentos, eles têm sim, eles podem ter uma relação com influência espiritual, mas também pode ser de fórum íntimo, porque as grandes decisões da nossa vida, elas são previamente planejadas no plano espiritual. E aí existem pactos com os maus espíritos? Então tem que, para sempre, ter aquela vinculação com os maus espíritos? Gente, a lei do progresso ela é única, não adianta a gente querer mudar um decreto-lei que ela não se modifica. Daí o progresso, ele atinge todos os níveis de todas as ordens, né? Terceiro, segundo, primeira ordem. Nós vemos que pacto, ele tem um determinado momento que a mudança vibratória de um dos elementos é tão grande que o pacto naturalmente se faz. Se desfaz. Vamos imaginar, o divórcio. Eu vou assinar o divórcio, a separação conjugal. Gente, você não está assinando nada, já separou antes. O que está fazendo ali é definir no papel uma mudança, um contrato social. Um contrato entre você e sua esposa, você e seu marido, você e a outra pessoa de convivência. Mas, naturalmente, o pensamento, o comportamento, as sensações, a vibração, aquilo tudo já foi provocando uma separação conjugal ao longo do tempo. E assinar a separação, o divórcio, é simplesmente confirmar algo que já aconteceu. Isso vale em relação a estas relações. É claro que existem pessoas com um grande magnetismo espiritual, com força e que nos faz crer nessa questão dos poderes ocultos, né, da feitiçaria, mas vale a pena lerem o capítulo 9 para poder receber esse tipo de esclarecimento em relação. Não existe o poder mágico, né, existe a prática do mal em si. E quanto a objetos, talismã, o que falar disso tudo? Lembro-me, se eu não me engano, é no livro Há 2000 anos. Tem uma cena de um crucifixo, que uma das pessoas que ali está encarnada, ela orava junto àquele crucifixo. E depois, em outras obras do Chico, a gente percebe também que algumas pessoas eram vinculadas a um crucifixo, que alguém deu para alguém e chegou até outra pessoa, e quando em prece aquele objeto também se iluminava. Existe algo que se chama psicometria. Um médium, ao tocar um objeto, caso ele tenha a possibilidade da psicometria, ele consegue ler parte da história daquele objeto, ele consegue perceber as emoções, né? As energias que se vincularam àquele objeto. Isso não fortalece a questão do talismã, porque o poder do talismã está exatamente na ligação e nas ondas mentais criadas por aquele que acredita, ou pela energia que você coloca naquele objeto que está em suas mãos. E é claro que, ao se lembrar pela observação do objeto, ele começa a, como que numa leitura incorreta, a exercer um poder de talismã. Mas é o contrário. A tua abertura mental, quando observa o objeto, vai criar uma psicosfera adequada a um bom acontecimento. Por exemplo, a tua proteção espiritual, porque você sai da faixa do medo, sai da faixa da angústia, sai da faixa da insegurança, e isso com certeza traz um destino diferente ao encarnado. Por isso, entre bênção e maldição, gente, vamos abençoar para receber as bênçãos. A atitude de gratidão é a atitude exata de se promover uma bênção. E ao agradecer, Deus está olhando, Deus está te olhando, Deus está te abençoando e com certeza abrindo as portas da vida para a tua felicidade. E aqui chegamos
no final do capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Eu agradeço imensamente a minha irmã Lucy, que montou esse PowerPoint, numa sequência bem fidedigna ao Livro dos Espíritos, e aqui vai dela, que todos tenham muita paz. E ela está mandando um girassol lindo para todo mundo, flores virtuais para todos. E daí que esta flor, ela deixe de ser virtual, né, para ser real, porque percebemos que as nossas energias, elas com certeza atravessam a câmera, atravessam a rede, a internet, e as nossas energias vão promover um intercâmbio maravilhoso de luz entre todos nós. Encerramos assim esta aula. Pena que não tem como fazer debate, né? Bem, vamos encerrar a nossa atividade da noite. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus, Criador, causa primeira ou primária de todas as coisas. Vamos perceber que o nosso grande amigo Jesus apoia esta iniciativa, esta conversa, apoia este aprendizado. Sabemos que existem espíritos da terceira ordem, necessitados, precisando de auxílio neste instante. Você aí na sua casa, pense com carinho nesse irmãozinho espiritual que sofre, que está doente. E imagine, observe a espiritualidade superior chegando até sua casa, acolhendo nos braços este irmão necessitado, para levá-lo daí e daqui até hospitais e escolas da vida maior. O seu pensamento está construindo esta maca que permite o socorro deste espírito que sofre e que um dia voltará iluminado, voltará em luz para se associar às nossas vidas na promoção do bem. Muito obrigado, espiritualidade superior que está conosco. Pedimos que continuem não só comigo, mas com todas as pessoas que estão acompanhando esta atividade, para que a prática do bem seja uma constante em nossas vidas. Senhor Jesus, obrigado mais uma vez. Que assim seja.